Boa noite a todas e a todos. Nesta altura, na qualidade de anfitrião, faço a abertura da nossa sala para início da conversa. Portanto, e como é da praxe, já apresentamos as nossas sinceras desculpas pela razão do nosso atraso, o atraso do início da nossa conversa. E tomo então a palavra para fazer a apresentação do nosso moderador. O nosso moderador desta quinzena é o poeta e secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, David Kaplenguela. David Kaplenguela é advogado de profissão, licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. É também mestrando em Literatura de Língua Portuguesa e doutorando em Ciências Sociais pela Faculdade de Letras, desculpa, a Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto. É membro da União dos Escritores Angolanos e membro fundador da Brigada Jovem de Literatura de Angola, na província do Namibe. Como já fiz referência, é o atual secretário-geral da União dos Escritores Angolanos. Por essa via, e salve a expressão, salvando mesmo a expressão, é meu chefe na direção da União dos Escritores Angolanos, porque desta direção também eu faço parte. É membro de direção e pesquisador do Centro de Estudos da Educação e Desenvolvimento da Diocese de Ongiva Cunene. Os seus domínios de interesse estendem-se à literatura em geral, cobrindo especialmente a teoria da literatura e crítica literária, também linguística, antropologia, sociologia e filosofia africana. É um dos poetas de maior referência dessa nova geração de poetas angolanos, com uma extensa obra publicada, na qual destacamos o Véu do Vento, Gravuras de Outro Sentido, A Corda Nua, e, como diz alguma crítica, que estas obras são muito marcadas por inspiração da tradição oral e, por consequência, de valor não só literário, mas também sociológico e antropológico. Portanto, em linhas gerais, e de uma forma muito resumida, vai me desculpar o nosso caríssimo secretário-geral David Kaplenguela se por acaso saltei algum aspecto relevante da sua rica carreira, mas fazendo a introdução, eu passaria então a palavra ao David Kaplenguela para conduzir o nosso encontro. Bom, caro acadêmico professor Antônio Quino, muito obrigado pela palavra. Não é possível um secretário-geral ser chefe do secretário-geral. Não tem como. O senhor sim acrescentou, sim. Não retirou nada, mas acrescentou que não devia estar. Bom, vamos então passar ao essencial. Toquino, mais uma vez, muito obrigado. Vamos saudar os presentes, senhores acadêmicos e demais interessados nesta nossa conferência de hoje, que, como já foi anunciado, tem sido anunciado no decorrer da semana. Hoje teremos uma senhora, uma conferencista, cujo nome já é conhecido, e socorrendo-me aqui do resumo biográfico que eu tenho, que me foi passado pelo professor e acadêmico presidente da Academia Angolana de Letras, professor Paulo de Carvalho. Vou aqui passar de imediato a fazer a leitura, resumo biográfico da nossa conferencista de hoje, Cíntia Gonçalves. Cíntia Gonçalves, escritora, ensaísta, assina sob o pseudônimo Marquita 50. É autora do poemário As Simetrias de Mulher, distinguido com os prêmios Um Buquê de Rosas para Ti e Fechetec. Atualmente é articulista do site alemão, tem uma expressão em alemão, mas cuja tradução em português é Continuar Escrevendo. Assina a coluna Letra de Mulher
no jornal Cultura. Tem artigos e textos literários publicados em sites e jornais nacionais e internacionais. Aqui está, então, de forma muito resumida, a biografia, o resumo biográfico da nossa conferencista de hoje, que vai falar para todos nós e todos nós estamos interessados, do tema A Mulher na Literatura Angolana. Pelo que dou então a palavra a Cíntia Gonçalves. Cíntia, boa noite. Passo-lhe então os seus minutos de fama. Boa noite. Boa noite, Sr. Secretária da União dos Estados Angolanos. Boa noite a todos os presentes. Muito obrigada pelo momento que reservam para me poderem ouvir, para podermos conversar. E muito obrigada à Academia Angolana de Letras pelo convite. Como bem avançou o Sr. Secretário da União dos Estados Angolanos, hoje eu vou falar sobre a mulher na literatura angolana, seus lugares e emancipação precária. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de ressaltar que com esta abordagem não pretendo demonstrar um feminismo num contexto angolano, pois compreendo que aplicar teorias europeias em realidades africanas e nesse contexto angolana é um tanto quanto problemático, porque a maneira como as mulheres africanas se relacionam com a escrita, com a cultura, com o corpo, é diferente do contexto europeu, que de facto aplicar teorias europeias a esta análise seria um caminho para o insucesso. O que pretendemos, na verdade, é percepcionar o modo como a ideia do feminino, e não apenas de mulher, se está inserida na literatura. Desse modo, vamos apresentar não apenas os pontos de entendimento da trajetória da mulher na literatura, mas também o que elas escrevem e o modo como as lemos. Com um rápido olhar sobre o desenvolvimento da literatura angolana, percebe-se que as primeiras publicações que datam para os finais do século XIX e meados do século XX, acabam estando atreladas à história da literatura, à história de Angola enquanto país, ou seja, a história da literatura angolana atrela-se à história de Angola. E esse cenário demonstra-nos que há uma presença hegemonicamente masculina nos processos de desenvolvimento da literatura angolana. O que hoje vamos apresentar é o nome e as obras das mulheres que participaram dos processos de formação da literatura angolana e que até hoje algumas delas continuam a publicar e a desenvolver estudos literários sobre obras de mulheres angolanas e homens e não só. O contexto de produção literária constitui o foco para este debate, onde coloca em cena novos paradigmas para pensar a produção literária. Ou seja, se ontem existia uma literatura onde havia uma presença predominantemente masculina, hoje temos uma literatura onde assistimos o resultado da tão significante luta de representação femininas, onde a maior parte dos estudos produzidos em literatura, essencialmente literatura africana em língua portuguesa, são produzidos por mulheres, como Inocência Mata, como Laura Padilha, como Carmen Tindo Seco, como a professora Rita Chaves. E então todo esse contexto atual conversa com um passado de lutas e tentativas de emancipação da mulher através da escrita, através da literatura.
Nesse contexto sociocultural, a produção literária de autoria feminina surge como um empreendimento de emancipação, pois dá vida àquelas que ontem se viam debilitadas e caladas pela imponência da voz masculina e sexista. A produção e promoção dessa nova escrita literária incluem o gênero no conjunto de forças determinantes para o desenvolvimento da institucionalização da literatura, o que vem a ser uma das características basilares da produção literária pós-independência. Ou seja, a produção literária que assistimos depois da independência, isso na década de 80, ao contrário das produções anteriores, traz um tema mais virados para as questões femininas como tal, para as questões de corpo, para as questões de lugar, para as questões de voz da mulher dentro da literatura e dentro da sociedade, da mulher como um ser que tem lugar à opinião, que tem direito ao respeito e que tem lugar dentro da criatividade e dentro das definições do que é literatura ou não. Segundo a crítica corrente, o ano de 1849 marca o início das manifestações literárias em Angola. Alguns dizem que a literatura angolana surge em 1849, com a publicação de José da Silva Maia Ferreira, com a publicação do Espontaneidades da Minha Alma, mas eu gosto de considerar como Cândido, o teórico brasileiro, que não é a literatura angolana não tem um dia ou um ano de fundação, mas que neste ano assistimos grandes manifestações como esta publicação da literatura angolana. José da Silva Maia Ferreira então publicou Espontaneidades da Minha Alma em 1849 e em 1882 com a obra Ngamuturi, Alfredo Troni também chamou a atenção no cenário literário. E depois, em 1891, o livro de poesia Delírios, de Cordeiro da Mata, vem também a ser publicado. A grande manifestação da literatura no feminino acontece em 1944, com a publicação do romance Panguila, de Lília da Fonseca, e 10 anos mais tarde publica então Joana Couto o livro Braseiro Ardente, Poemas Africanos. Essas mulheres fazem parte da literatura colonial e, embora façam grande diferença na historiografia literária, quando vimos estudos africanos, estudos sobre a literatura africana, sobre a literatura angolana, quase nunca ou dificilmente são citadas essas publicações e quase nunca são consideradas relevantes, sendo que o livro Panguila, de Lília da Fonseca, faz um retrato belíssimo e muito próximo à realidade social benguelense, a realidade colonial social de Benguela que vigorava na época. Entretanto, para a historiografia, para o enriquecimento da própria historiografia literária angolana, é importante começarmos a considerar essas vozes e o que elas trouxeram do contexto em que viveram. Na decisiva década de 50, surgem movimentos culturais e intelectuais, mas também políticos, como a Geração 50 e o seu movimento intelectual Vamos Descobrir Angola, um importante instrumento na luta anticolonial que daria os seus frutos na década de 60. Surge depois a Geração da Cultura, a da Mensagem, onde se destacaram mulheres como Alda Lara, Ermelinda Xavier, que depois veio a publicar os 2 volumes de poesia em 2016, a sua única obra intitulada Barro e Luz, e Maria de Jesus. E depois surge então o movimento dos novos intelectuais de Angola. Nessa efervescência, o compromisso entre os escritores vai se tornando cada vez mais coeso. Com o surgimento desses movimentos,
Podemos dizer, então, que estava aberto o caminho para a solidificação de uma instituição literatura angolana. Tínhamos mais publicações, tínhamos mais periódicos, tínhamos mais jornais, havia um maior movimento dentro do cenário literário angolano. Ao mesmo tempo que se lutava pela liberdade, pela afirmação de uma consciência angolana, afirmava-se uma literatura angolana feita por angolanos, mestiços, negros e todos unidos por uma única voz. Vários nomes surgem na década de 60 e muitos continuam a escrever até hoje, construindo os rumos que consolidaram a literatura angolana. São eles Arnaldo Santos, Costa Andrade, alguns que já se foram, como Henrique Abranches, temos também nomes como Agostinho Neto, temos Blandino Vieira, Ernesto Lara Filho, Viriato da Cruz, Henrique Guerra. De mulheres destacamos Maria Helena Figueiredo de Lima, Maria Eugênia Lima, a Alda Lara, Maria José Pereira da Silva, Manuela Cerqueira, que publicou o livro Menina do Deserto, e todo esse movimento foi consolidando o trabalho de luta contra o poder colonial pelas páginas da literatura, expandindo o leque de escritores angolanos. A literatura angolana foi uma grande ferramenta de combate para homens e para mulheres, mas naturalmente que os estudos literários são sempre quase virados para que os homens escreveram sobre o cenário da época, sobre as lutas pela liberdade. E quando nós pensamos numa disputa entre o colono e o dono da terra, a imagem que temos sempre é de homens guerrilheiros e homens heróis, de escritores guerrilheiros e escritores heróis, mas dentro desse movimento tivemos muitas vozes femininas que manifestaram o seu descontentamento, que trouxeram à tona a realidade de abuso e de respeito ao ser humano. No período pré-independência, existe uma preponderância de autores masculinos e são raros os nomes de escritoras que se destacam, mas temos alguns, como podemos mencionar acima, no caso da Lília da Fonseca e Maria Joana Couto, além daquelas que foram surgindo nas décadas de 60 e 70, e depois, no pós-independência, vão se afirmando várias outras escritoras que vão não apenas escrevendo poesia, prosa e crônicas, mas vão se ensaiando em estudos literários, em ensaios, em trocas de correspondência e tantos outros gêneros literários e diversas temáticas, as mais viradas para o corpo da mulher, para o relacionamento entre mulher, corpo, cultura e memória, para temáticas viradas como a mulher é vista socialmente, o papel social da mulher e o respeito à integridade feminina e à existência de um pensamento feminino na cultura angolana. O feminino é hoje um elemento intrínseco ao trabalho de delinear uma literatura angolana. Hoje é de qualquer forma necessário, quando se fala de uma historiografia literária, quando se fala de uma literatura angolana, é indispensável que se cite, que se fale cada vez mais do trabalho que mulheres desenvolveram, de pensamentos que foram introduzidos por mulheres dentro da literatura angolana, da qualidade da produção dessas mulheres, que muitas vezes são afastadas do cânone literário, que não são estudadas dentro das escolas e que precisam de cada vez mais promoção. Quando nós acrescentamos esses nomes aos nossos estudos, acabam demonstrando a riqueza que a nossa literatura tem em relação ao número de autores, em relação às obras publicadas, em relação à novidade estética, em relação ao pensamento filosófico que foi introduzido por mulheres. Depois de todo o movimento da geração da mensagem, onde se destacaram mulheres que, a par dos seus símiles, escreveram poemas, prosas e ensaios sobre o contexto social da época, com o advento de uma união de estudos angolanos,
Como é conhecimento da maioria, a União dos Estudantes Angolanos foi fundada a 10 de dezembro de 1975. Dos 22 membros fundadores da União dos Escritores Angolanos, uns com livros publicados, como Agostinho Neto, Antônio Jacinto, Antônio Cardoso, outros sem livros publicados, como era o caso de Boaventura Cardoso, Carlos Pimentel, Antero de Quental, entre outros. Alguns já tinham prêmios, como é o caso de Landino Vieira, Arnaldo Santos e Rui Duarte, e por aí afora, e alguns já eram traduzidos, como é o caso de Agostinho Neto, Landino Vieira, Antônio Jacinto e tantos outros. Importa destacar que quase todos os membros fundadores da União dos Escritores Angolanos pertenciam ou eram apoiantes do partido no poder. Depois da fase de publicação Depois da fase de publicação das obras de membros da União dos Escritores Angolanos, no caso, os 12 membros fundadores, a União dos Escritores Angolanos abre a oportunidade para a assinatura de cerca de 12 membros que pretendiam não só editar obras desses membros, mas também estudar e preservar os valores culturais e tradicionais e ajudar na promoção de novos valores literários. Dentre esses novos membros, apenas fazia parte uma mulher, no caso, Maria Eugênia Neto, que na altura não tinha livros publicados, mas tinha algumas histórias escritas para crianças e alguns ensaios datilografados que falavam sobre a questão social da mulher, e era então esposa do primeiro presidente da República de Angola, que na altura era o presidente da Assembleia Geral da União dos Escritores Angolanos, cargo que exerceu até a sua morte em setembro de 79. Durante as comemorações do 20º aniversário da União dos Escritores Angolanos, estou a fazer essa aspas para falar sobre a União dos Escritores Angolanos, porque, como nós sabemos, durante muito tempo a União dos Escritores Angolanos foi a instituição mais importante da literatura angolana. Depois da independência, não houve instituição tão forte, tão eficaz no trabalho de promoção e divulgação da literatura como a União dos Escritores Angolanos. Durante as comemorações do 20º aniversário da União dos Escritores Angolanos, em 95, foram admitidos mais 14 membros. Destes 14, 3 mulheres, Ana Maria de Oliveira, Maria Amélia e Doriana, pseudônimo de Ana Francisca Major. Ana Maria de Oliveira foi ministra da Cultura em 1994, de 1994 a 1999. É antropóloga e entrou para a União dos Escritores Angolanos com 2 ensaios publicados: Angola e a expressão da sua cultura, e em questões em que são sobre 63 peças, um livro que fala sobre 63 peças de vários grupos etnolinguísticos angolanos. O outro ensaio é o Elementos Simbólicos do Quimbanguismo, que foi a sua tese de licenciatura apresentada à Universidade Nova de Lisboa. Maria Amélia é natural de Cabinda, nasceu a 25 de novembro de 61, foi trabalhadora da informação e estudante de psicologia. Entra na União dos Escritores Angolanos com um livro publicado, Ânsia, e depois publicou pela União dos Escritores Angolanos, Sacrosanto Refúgio. Os temas da sua produção eram essencialmente amor sofrido e sentido, a saudade, e revelavam uma grande sensibilidade aliada a uma grande angústia. Esses poemas que apresentavam uma estrutura diversificada e que vão de 3 versos, por exemplo, tenho medo de perder-te, por perdida estar por ti. E ao longo dos livros vão-se encontrando vários poemas narrativos dedicados ao povo angolano. Mais tarde, a estas mulheres juntaram-se escritoras que se dedicavam à literatura infantil, como é o caso de Gabriela Antunes, Cremilda Lima e a própria Maria Eugênia Neto,
que entre livros de poemas e pequenos contos inspirados na trajetória de Agostinho Neto, fazia-se escritora. O grande vulto da produção literária no feminino surge mesmo em 1985, com a poesia que, ampliando o espaço deixado por Alda Lara e Ermelinda Xavier, da geração Mensagem, surge a nossa grande Ana Paula Tavares, surge a Ana de Santana, que publicou o livro Sabores, Odores e Sonhos, surge a Lisa Castel, que publicou o livro Mucanda em 1988. As duas últimas, Ana de Santana e Lisa Castel, não voltaram a publicar livros, embora Ana de Santana continue a publicar alguns textos soltos em plataformas digitais. Ana de Santana escreve sobre o amor de forma mais ousada que Lisa, mas a grande revelação foi mesmo Ana Paula Tavares, que publica o seu célebre Ritos de Passagem, com uma capa do Andino Vieira. Entre poemas, crônicas e contos, a Ana Paula de Tavares trouxe uma escrita consciente, ousada e muito ligada às tradições do sul de Angola. Ana Paula Tavares traz em seus poemas a máxima potência do devir mulher, cujo processo, uma das tantas demandas do discurso literário, em contexto pós-colonial, que por sua vez também se inscreve num natural processo de devir, num trabalho para a posteridade. Ana Paula Tavares, então, o nosso ícone da literatura angolana e da literatura no feminino. Um grande exemplo para falar sobre como as mulheres têm sido colocadas em segundo painel em relação aos estudos literários é que quando se fala da Ana Paula Tavares, é uma grande referência, por exemplo, quando se fala da produção literária no feminino, mas quando se fala de literatura de forma genérica, no geral, entre homens e mulheres, já não é citada nos 5 grandes autores da literatura angolana, por exemplo. Ou seja, ela é grande entre os menores, como se a literatura no feminino fosse uma literatura menor que precisa de uma abordagem, de um estudo específico. Depois destas grandes revelações, surge então Maria Celestina Fernandes, que entra para a União dos Escritores Angolanos em 91, já com livros publicados para crianças. Depois de Nauíla, temos a Maria João Chipalavela, que também escreveu para crianças. Para o mundo da poesia, entra Maria Alexandre Dascalos, do Ambo, filha de Alexandre Dascalos. E depois temos, então, nomes de escritoras que surgiram mais tarde, como Isabel Ferreira, Xodo Guri, Ana Branco, Amélia da Lomba, Rosária da Silva, que muitos consideram como sendo a primeira mulher angolana, a primeira escritora angolana a ter publicado um romance, o que já provamos que não é verdade, porque a primeira a publicar um romance foi a escritora Lília da Fonseca, que publicou Panguila em 1904. Por que houve essa confusão em relação à primeira manifestação feminina ou a primeira publicação de um romance por uma mulher? No contexto pós-independência, sendo profícuo por isso, reforçar o facto de que a escrita de mulheres é um dos elementos constituintes e fundantes da interseção entre essas duas esferas, ou seja, o período da luta pela independência e o período da luta pós-independência. As formulações pós-independências são inerentes às literaturas africanas de língua portuguesa, nomeadamente a angolana, porque a memória e a história desses povos conformaram o início deste percurso literário. E este fato se projeta também para a emergência da autoria feminina. Nesse caso, e como também afirma Simone de Beauvoir, para quem ninguém nasce mulher, mas torna-se com uma conformação identitária do sexo feminino,
o sujeito vai se tornando mulher, ou seja, consoante as influências sociais, consoante as influências do meio, a mulher vai se fazendo. E dentro das literaturas, podemos fazer uma análise da produção literária no feminino antes da independência e uma comparação da produção literária no feminino antes da independência e da produção literária no pós-independência, e conseguimos ver, então, a evolução, a transformação da consciência feminina, a transformação da mulher angolana numa mulher mais capaz, numa mulher mais preocupada com as coisas que acontecem à sua volta, numa mulher mais voltada para as suas necessidades filosóficas, para os seus questionamentos, numa mulher mais focada na sua criatividade, com maior intimidade com a escrita e com a cultura. Bem, a história é longa e por isso eu vou saltar para 2010, que é falando um pouco mais do cenário literário mais próximo à minha idade. Nesse período, o mercado literário era dominado pela poesia, e devido ao surgimento dos novos movimentos literários e culturais, dava-se a primazia ao palco em relação, por exemplo, aos estudos literários. Ao contrário do que se propaga, a figura histórica feminina presente na literatura angolana expõe um cenário literário com representatividade feminina em suas obras. Quando vamos ler José da Silva Maia Ferreira ou Alfredo Troni, não encontramos, por exemplo, a figura de uma mulher indefesa à espera do seu grande cavalheiro, mas mesmo as nossas literaturas coloniais já nos trazem a presença de um feminino forte, de uma figura feminina forte, capaz de enfrentar mais ou as mesmas lutas que os homens enfrentavam, embora as mulheres estivessem à procura do lugar de afirmação para falarem as suas dores por elas mesmas, não serem sempre ouvidas pela voz do outro, mas havia essa particularidade, que o feminino estava presente na literatura, mesmo quando fossem os homens a escrever. Valores como maternidade, valores tradicionais, quer na relação das mulheres com os costumes, com a cultura, das mulheres com os próprios homens e com elas próprias, estão sempre presentes na literatura angolana, sendo homens ou mulheres a escreverem. Bem, para 2010 surgiram vozes como a Mira Clock, do movimento Levarte, a Mara Oliveira, a Undina Rodrigues, a Cátia Santos, todas ligadas ao movimento Levarte, que começaram muitas delas por escrever poesia, e no caso da Undina e da Cátia Santos, atualmente escrevem prosas e ensaios. A Cátia Santos acaba de publicar um ensaio sobre os idosos. Temos a Denise Kangandala, da Brigada Jovem Literatura, Marquita 50 Yazdo e Vandunen, pelo movimento literário Literagres, a Luma Tamba, pelo Literagres, Belneto e Azul Fênix, pelo movimento Berço Literários, e tantos nomes e a Luaia Gomes Pereira também é um nome muito importante dessa nova produção literária no feminino, e tantos outros nomes que se vão destacando. Para falar sobre essa nova vaga de escritoras, eu gosto de dividir ou subdividir em 3 categorias: literatura em script sensu, literatura chico-lit e literatura angolana na diáspora. A literatura, a primeira, no caso, envolve um labor estético maior, são escritoras que têm grande responsabilidade com a qualidade dos livros que colocam no mercado, têm um trabalho estético muito notável, trazem novidade, trazem conteúdo, trazem abordagens importantes, conhecem a história do país, conhecem a literatura e os seus meandros, e trazem livros que podem ser comparados a qualquer um outro e não perdem qualidade nessa comparação.
A segunda, que é a chick lit, é a chamada literatura mulherzinha, literatura cor-de-rosa. E nesse caso, na primeira, eu incluo autoras como a Luaia Gomes Pereira, a Luma Tamba, a Sônia Gomes e as escritoras que vêm da geração 80 dos anos 2000. Na segunda, que é a chiclita, considerada literatura cor-de-rosa, eu cito a Rosa Soares, a Berzinique Rafael, Stella Constantina, Sandra Mateus. Esta literatura considerada literatura cor-de-rosa é uma ficção que é geralmente escrita por mulheres desta faixa etária, que são normalmente dos 30, 20, 25, por aí afora, que é uma literatura que se foca no cotidiano da chamada mulher moderna, que promove as questões de empoderamento em relação ao homem, que é normalmente contar uma história de amor e sem muito labor estético, e é uma narrativa que se desenvolve a partir do considerado papel da mulher do século XXI, que, na verdade, é ser empoderada em relação ao homem, esse empoderamento muitas vezes não em relação às atitudes dela própria, não em relação a ela própria, mas sempre colocando-a em comparação do outro, como se para ela existir, ela precisasse de uma autorização masculina, exatamente o oposto do que se quer mostrar. As protagonistas desse tipo de narrativa têm normalmente em torno de 20 a 40 anos e são sempre um pouco atrapalhadas e têm relacionamentos amorosos confusos e por aí afora. É uma narrativa inconsistente e às vezes tem problemas de descrição e traz uma linguagem básica e um conteúdo fraco e é pouco preocupada com questões sociais. Sim, talvez controlando o seu tempo, estamos a terminar. Sim, sim. Já estou a terminar. Na literatura da diáspora, vou citar duas autoras com quem eu tenho tido contacto. Não tenho um contacto com muitas escritoras angolanas na diáspora, que são a Yara Monteiro e a Janília Pereira. A maior parte da produção literária dessas autoras promove uma procura de identidade no meio de duas, ou seja, são mulheres que são naturalmente angolanas, que cresceram em Portugal e vivem nessa procura de uma identidade tanto angolana, africana, quanto de uma família, de uma identidade europeia. Quando estão mais próximo da África ou do Brasil, são mais africanas, mas quando estão em Portugal, são escritoras portuguesas naturais africanas. Então, existe esta relação. Em relação à precariedade da emancipação da mulher, atualmente, embora tenhamos mais escritoras e mais publicações, há uma precariedade da emancipação da mulher, de medida em que há insuficiência de estudos literários sobre o que se vai produzindo. E essa insuficiência de estudiosas mulheres faz com que cada vez menos mulheres estejam estudadas, porque os homens por si só, como já têm uma dominação do mercado literário, tanto a nível dos estudos literários, tanto a nível de produção literária, acabam preferindo sempre estudar-se uns aos outros. Dificilmente um homem tem a potência por estudar uma mulher, a não ser que seja por um motivo específico, ou um 8 de março, ou um tema específico que ele precisa de estudar a mulher como corpo, como feminismo, quase sempre em teorias ligadas à própria mulher, não muito por elevação estética ou por novidade estética. É por aqui que eu fico também. Muito bem, obrigado. Acho que temos que falar com o presidente da Academia Angolana de Letras para aumentar o tempo da conferência. A nossa Marquita 50, ou Cíntia Gonçalves, começou por fazer uma espécie de história da literatura angolana.
começando desde os movimentos antes da nossa independência, procurando trazer aquilo que foram as contribuições iniciais de José da Silva Maia Ferreira, Alfredo Trone, Cordeiro da Mata, e depois foi descendo, fazendo referências históricas até aos nossos tempos. O que podemos reter são alguns nomes de escritoras do sexo feminino, no caso, feitos no caso da literatura no feminino, e fez também uma breve historiografia daquilo que terá sido a contribuição desde o surgimento da União dos Estudos Angolanos ao seu processo de desenvolvimento e com as diferentes etapas que ela conseguiu descrever muito bem, dos momentos diferentes em que foram entrando membros e fazendo descrição de membros, no caso, senhoras, que foram entrando em diferentes momentos da União dos Estudos Angolanos, sobretudo desde o 20º aniversário, como ela se referiu. Bom, depois de 2010 para cá, a Cíntia procurou identificar, encontrar as senhoras nos diferentes movimentos, sobretudo os movimentos de que ela faz parte. Assim, de forma resumida, o essencial que poderemos reter aqui desta conferência da Cíntia, e porque o tempo não perdoa, já temos mesmo que partir então para a conversa com os diferentes interessados, com os académicos e outras pessoas que têm interesse em fazer essa conversa bonita com a Cíntia, que na verdade convém partilhar. E na ordem de mãos levantadas, eu vou aqui abrir o microfone do acadêmico Antônio Quino, para depois seguirmos o João Trindade. Caro acadêmico, secretário-geral da Academia Angolana de Letras, Antônio Quino, tem a palavra. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado ao moderador. Começo por saudar e dar os meus parabéns à Cíntia pela sua comunicação, pela sua fala, bastante interessante. E eu gostaria, antes de colocar a questão, pedir as minhas sinceras desculpas aos membros da academia, porque na qualidade de anfitrião não tive a oportunidade de saudar os membros da Academia Angolana de Letras, Pepe Tela, Boaventura Cardoso, Virgílio Coelho, Aníbal Simões, Lupito Feijó. Aproveito de saudar agora, embora já tenha dado a oportunidade, ou passado o anfitrião ao presidente da academia, que já está conosco. Eu gostaria, então, de colocar uma questão para estimular mesmo a conversa. Eu gostaria de colocar uma questão à Cíntia. Se olharmos o tema A Mulher na Literatura Angolana, Lugares e Emancipação, eu gostaria que ela olhasse para o processo fundacional da União dos Escritores Angolanos enquanto uma instituição, digamos assim, muito importante para a literatura angolana. Essa questão da emancipação precária, será que ela relaciona também com o processo fundacional? Qual é a participação, qual é a emancipação da mulher nesse processo da mulher escritora, nesse caso, nesse processo fundacional? O que é que a Cíntia podia dizer em relação a isso, já que ela fez referência a essa casa tão importante para a literatura angolana? Portanto, era essa a minha questão. Talvez tenha feito alguma confusão, mas pronto, era essa a provocação que eu queria fazer. Obrigado. Muito bem, acadêmico Antônio Quino. Vamos priorizar a professora Inocência Mata. Professora, boa noite. Tem a palavra. Não conseguimos ter o som da professora Inocência Mata. Agora sim. Boa noite, professora. Muito boa noite
Cumprimento todos os académicos e não académicos presentes, todos os presentes. Felicito a Cíntia por essa síntese sobre a presença da mulher como objeto estético e como autora, não é? Portanto, foi uma síntese muito interessante. Talvez a Cíntia devesse essa diferença, uma diferença muito importante, porque como objeto estético, mesmo na atualidade, nós temos escritores, portanto, como personagem, como sujeitos da narrativa, nós temos autores muito importantes que também laboram na emancipação da mulher, não é? Que se nós virmos um romance como Luege, nós não podemos... este romance é um romance que, na verdade, fez mais pela visibilização da mulher na história do que muitos escritos historiográficos. Mas eu não queria, eu acho que a sua síntese foi... Eu deixei de ver a Cíntia. Eu acho que a sua síntese foi excelente. Eu só discordo de algo. Eu acho que levantou muitas questões que, se nós estivéssemos em regime presencial, seria muito interessante discutir. Mas eu só queria referir uma, que tem a ver com o facto de dizer que não percebe a confusão, porque é que as pessoas dizem que Rosália da Silva é a primeira escritora, a primeira romancista angolana. Eu digo isso. Gostava de ver a Cíntia, não consigo vê-la. Eu digo isso, Cíntia. Por quê? Porque eu não considero que Maria Joana Couto seja uma escritora angolana. E, neste sentido, penso que a sua intervenção deveria ser a presença da mulher na literatura de Angola, que é diferente da literatura angolana, não é? Por quê? Porque Maria Joana Couto é claramente uma escritora colonial e faz parte da literatura portuguesa, não é? Portanto, acho que sim, que a Rosália da Silva é a primeira romancista angolana, porque nem a Maria Archer, nem a Maria Joana Couto, nem Guilhermina de Azeredo, não as considero escritoras angolanas, não é? E então, nesse sentido, aliás, que é que é algo que nós podemos discutir, não é? Nós eventualmente podemos discutir. Esta é a minha percepção, que existe uma literatura angolana e existe uma literatura colonial de temática angolana. São duas coisas diferentes, na minha perspectiva. Eis a razão pela qual gostava de ver a Cíntia, mas não a vejo, mas eu gostava, enfim... Já está aí, professor. Ficar-me por aqui. Muito bem, professora Inocência Mata, sem desprimor aos demais que já levantaram a mão, vamos agora dar a prioridade ao João Trindade. A Trindade já tem a palavra. Ok. Iniciar. E novamente a Cíntia, felicitá-la pela interessante comunicação que apresentou. Eu, em certa medida, me sinto ultrapassado pela intervenção da professora Inocência Mata, na medida em que, conforme ela muito bem diz, a literatura colonial, seja ela prosa ou poesia ou de outro gênero, ela faz parte da cultura colonial portuguesa. Ela é incentivada, ou foi incentivada, a sua produção pelo regime colonial português. Portanto, ela não faz parte da literatura angolana. É necessário rever este conceito de
literatura colonial, porque a dado momento acaba por afirmar das nossas, ou a nossa literatura colonial. A literatura colonial não faz parte do patrimônio cultural angolano. Por outro lado, dizem muito bem que a mulher é muito pouco estudada, e citou uma série de autoras, dentre as quais a Lélia da Fonseca. Por que razão é que isto não acontece? Por uma questão bastante simples. Não se estuda, infelizmente, a imprensa angolana. É curioso que a conferencista, a Cíntia, começa por falar da imprensa como o meio de divulgação da nossa literatura, e essa instituição acompanha a nossa literatura, e é ela também um dos principais veículos de divulgação da literatura colonial, mas há muito material disponível no Arquivo Nacional. Eu, no ano passado, estive no Arquivo Nacional. Se a Cíntia for lá e consultar o jornal A Província de Angola, o mais influente no período colonial, vai encontrar neste jornal um espaço ocupado pela Lília da Fonseca, Crônicas de Chiado. Eu não cheguei a ler essas crônicas, mas encontrei lá uma série de crônicas que seria muito interessante que se fizesse um estudo, porque poderá ter uma outra percepção do trabalho que a Lília da Fonseca desempenhou neste jornal. Repito, Crônicas de Chiado. Era uma presença regular que a Lília da Fonseca tinha na província de Angola, e o próprio Mário Antônio diz, e muito bem, que a Lília da Fonseca praticou também literatura colonial. Então, era esta a minha contribuição que eu tinha para dar, sem querer. Poderia também falar da Ermelinda Xavier. A Ermelinda Xavier tem alguns trabalhos, alguns textos que estão publicados no Boletim Cultura, publicado entre 1957 a 1960, um Boletim Cultura que pertenceu a Sociedade Cultural de Angola. Aí também poderemos encontrar textos desta poetisa. Essa era esta a minha contribuição. Obrigado, caro João Trindade. Cíntia, te sentes confortável se aumentarmos mais um interveniente? Estás Sim, confortável? sim. Pois Sim. bem, então vamos dar a possibilidade do senhor Adérito Manuel. Adérito, boa noite. Tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite, caro escritor Capelinela. Quero também saudar em especial a Cíntia Gonçalves pela sua comunicação. Acho que é bastante jovem, e pela ousadia, pela coragem que teve de enfrentar aqui os académicos. Também quero saudar os demais presentes a esta conferência. Eu acompanho com muito agrado a sua comunicação e achei muito interessante muitas questões que coloca. Mas há duas questões que eu gostaria de ter da sua parte um pouco de mais o aprofundamento ou esclarecimento. A primeira, achei que a dada altura pareceu-me que usou ou tem o entendimento que a literatura feita por mulheres e literatura no feminino, que estamos a falar da mesma coisa. Eu tenho a percepção que não é bem assim, né? Que uma coisa é a literatura, a mulher, né? Produzir literatura, outra coisa é a temática no feminino, do feminino, ou a visão que as mulheres têm sobre a sua condição, as características, etc. Então, não sei se foi equívoco da minha parte ou tenho uma outra percepção, porque, como disse, acho que a produção literária no feminino e a produção feita por mulheres não estamos a tratar da mesma coisa.
A minha segunda questão tem a ver com aquilo que chamou a emancipação precária. Emancipação precária, relaciona isso com os estudos literários. Bem, eu acho que, objetivamente, as mulheres, até agora, têm muito menos produção. Eu não vou. Bem, não tenho como, não sei se há dados estatísticos, apresentou, mas do ponto de vista quantitativo, né, nós temos muito mais produção de autores homens do que mulheres. Como disse, talvez em termos cimeiros estão os homens e numa situação em que é preciso selecionar, é preciso optar, naturalmente, nesta condição, provavelmente os homens serão privilegiados nesse sentido, até porque disse que a maioria ou pelo menos apontou, estudiosos da literatura, que muitas das mesmas são mulheres. Então, talvez, acho um pouco forçado relacionar essa emancipação precária com os estudos literários. A verdade é que nós temos uma verdade histórica, uma situação histórica em que a mulher, do ponto de vista da sua formação académica, da alfabetização, da emancipação social, ela ter sido ostracizada mais durante este percurso todo e, naturalmente, numa situação como esta, estamos numa situação que a mulher, pelo menos até agora, no nosso país, tem menos produção. Então, eu acho que, talvez, não sei, queria entender melhor esta sua abordagem sobre a emancipação precária. Eu tenho dito, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Cíntia, vamos terminar com João Fernando André. João Fernando. João Fernando André tem a palavra para esta primeira ronda de questões que estão destinadas à nossa conferencista de hoje. Boa noite, João Fernando. Boa noite, prezados acadêmicos. Boa noite, cara confreira Cíntia Gonçalves, pela sua comunicação aqui hoje e felicito. Ora, eu gostava de contribuir um pouco a esta temática e o primeiro ponto a ter em conta gravita em torno do fato que também eu, no ensaio inventário sobre as autoras e escritoras de Angola, público, coloquei-o com o mesmo erro, mas que depois esses trabalhos de pesquisa exigem sempre uma atualização. Afinal, Lília da Fonseca é sim esta primeira senhora a dar a estampa a uma obra, mas em conversas e pesquisas com o mais velho Tomás Gavino Coelho, vimos que afinal não é bem em 1944, 1944 é já a segunda obra, é 1941 que a autora em questão dá a estampa o livro A Mulher, da estampa o livro A Mulher que Amou uma Sombra, é a obra de 1941, tanto que eu tive que mexer na minha pesquisa sobre esta questão, só para deixar também claro aqui, para não baixarmos um pouco
esta questão que às vezes o que não é o padrão torna-se o padrão e muitas vezes cometemos um erro em perpetuando isto. Tanto até onde se sabe agora é 41. Se calhar vamos descer mais um pouco se continuarmos as pesquisas. Ora, gostava também de trazer aqui a Lissa, que não podemos ver a autora, escritora, poeta, pouco conhecida, e aqui em razão deste machismo que existe, estes problemas que nós temos, a autora Ermelinda Xavier, porque é autora de grande relevância no boletim Mensagem à Voz dos Naturais de Angola, porque o livro abre exatamente esta edição, a edição número 1, abre exatamente com um texto de Ermelinda que serve como prefácio a esta obra, o prólogo da obra. E deixem-me destacar alguns versos aqui, abrindo a minha pesquisa. Mensagem: avante, irmão, demos as mãos e comecemos a nossa jornada. Vamos buscar os outros irmãos que hesitam em dizer sua mensagem. Vá, juntemos aos nossos passos os daqueles que ninguém viu caminhar. E ficava por aqui. Esta autora foi posta, esta poeta não é muito tida, mas podíamos, e a Cíntia aqui poderia servir como proposta, não é? De fazer uma pesquisa desta poesia que agora está reunida em 2015, e são cerca de 150 de poemas que a autora publicou, e ali então percebemos estes aspectos importantes da sua poética, pouco conhecida. Ora, gostava de questionar, no âmbito das suas abordagens, faço então uma questão. Para a literatura angolana, do jeito que aborda, há a presença da sua abordagem gravita em torno do feminino, do feminismo, ou aquilo que é um dos campos no qual vamos fazendo também pesquisa, do mulherismo. E duas últimas questões seriam: quais as principais tendências temáticas das poéticas das mulheres na literatura angolana? E uma última seria então, diz que há algum racismo na literatura feminina angolana. O que é que tem a dizer sobre isso? E digo isso porque num dos documentários que eu fiz, a Ana de Santana levanta essa questão. Gostava de ouvir um comentário a esse respeito. E também, para terminar, qual é o perigo e por que hoje existe no âmbito da escrita das mulheres esta literatura cor-de-rosa? Representará um perigo e por que hoje surge esta tendência até certo ponto na literatura? Só mesmo para apimentar um pouquinho a conversa aqui, está tradicional já. Obrigado. Obrigado, João Fernando. Cíntia, temos 5 intervenções. António Quino. Bem, eu vou começar com o professor Quino, que falou em relação à emancipação da mulher na União dos Estudos Angolanos. Bem, como eu pude aqui apresentar, na Fundação da União dos Estudos Angolanos não temos a presença de nenhuma senhora. A única senhora surge anos depois, e que era a escritora Maria Eugênia Neto, que na altura, mesmo sem livro publicado, assinou como membro da União dos Estudos Angolanos e era a esposa do então presidente da Assembleia da União. Durante muito tempo foi a única mulher membro da União dos Estudos Angolanos.
mas a União dos Estudantes Angolanos surge como uma confraria de homens, né? Não posso explicar os entornos da seleção dessa confraria, mas o que é o que é. E o que é que as senhoras não fizeram parte dessa seleção durante muito tempo e que até hoje elas estão em menor número enquanto membros da União dos Estudantes Angolanos. E falar de emancipação das escritoras membros da União dos Estudantes Angolanos, mesmo ainda hoje, é precária. Não temos grandes comunicações a serem feitas por escritoras membros da União, ou, por exemplo, a tradicional marca quarta-feira, quase nunca temos uma escritora membro da União dos Estudantes Angolanos apresentar uma proposta de discussão ou a trazer um tema à discussão. Os entornos disso só os membros da União dos Estudantes poderão revelar. Bem, a professora Inocência fez aqui referência à Lília à produção, ao primeiro romance em relação à literatura angolana e à literatura colonial. Bem, essa é uma questão bastante discutível em relação do que é ou não literatura angolana, e eu digo, na verdade foi em termos de provocação quando disse que não sabia porque que havia essa consideração no primeiro romance a ser publicado por uma mulher. Na verdade, a Totonha traz essa literatura pós-independência, embora o romance da Lília da Fonseca faça referência à sociedade bengalense colonial, a Lília da Fonseca era uma mulher angolana que escreveu sobre um contexto que, embora seja colonial, era um contexto de Angola. Então, até que ponto é que essa literatura não é sobre Angola? Até que ponto é que aquele cenário que ela descrevia na obra não era um cenário angolano, não era um cenário que vigorava dentro da sociedade angolana, porque a sociedade que ela descreveu haviam brancos, mestiços angolanos, brancos angolanos. Então essa classificação do primeiro romance ou não, da primeira romancista ou não, é mais ligada por esse pendor racial, porque se nós consideramos a Espontaneidade da Minha Alma como sendo a primeira publicação da literatura angolana, por que não consideramos o Panguila, o romance da Lília da Fonseca, como sendo o primeiro romance publicado por uma senhora? Porque é um pouco um espelho do outro. O José da Silva Maia Ferreira, filho era branco, filho de pai português, embora tivesse mãe angolana, mas aquela literatura também pode ser considerada uma literatura colonial, mas ainda assim a crítica o pinta como a primeira publicação da literatura angolana. Em relação ao Luege, sim, é um livro que faz um grande trabalho a nível da figura da mulher e da figura do feminino na literatura, sem dúvidas. Acho que a maior referência que nós temos em relação a essa consciência, a essa presença do feminino nas literaturas angolanas. E ao pé de Luege, talvez teríamos a Angamuturi, que também são livros que fazem que trazem essa presença forte do feminino nas literaturas. Bem, temos o acadêmico Adérito, que falou sobre a questão da produção literária no feminino ou do feminino na literatura. Na verdade, foi a abordagem que eu apresentei, focou-se nos dois pontos, na produção das mulheres, ou seja, na produção literária das mulheres, e no feminino. O feminino enquanto
objeto, enquanto consciência, enquanto problema, a mulher enquanto assunto e a produção da mulher enquanto autora, como resumiu a professora Inocência Mata. E no feminino eu citei obras de autores homens que escreveram sobre mulheres e trouxeram então essa consciência feminina, esse feminino nas suas literaturas, mesmo antes das mulheres começarem a escrever sobre as temáticas que as afetavam. A emancipação e os estudos literários, isso eu tive que encerrar às pressas. Eu coloco os estudos literários como um ponto essencial na emancipação das mulheres dentro das literaturas, porque só há, ou notamos que há, consideramos que há valorização de determinada obra ou autor, quando esse autor é levado para a academia. Nós tivemos aqui o exemplo do João Fernando, que encerrou o ciclo de perguntas, que desafiava-me a apresentar estudos sobre Ermelinda Xavier, mesmo depois de destacar que era uma autora importante de se estudar. E o João Fernando é um ensaísta, é crítico literário, e atira-me a pedra em vez de assumir ele, por exemplo, porque percebe-se que só uma mulher pode estudar uma mulher, mas não. Os estudos sobre as obras produzidas pelas senhoras não estão destinados às senhoras, são para todos dentro da academia, mas há essa particularidade, que se formos fazer estatística dos estudos produzidos sobre as obras das mulheres, vamos encontrar que o número maior é mulheres que escreveram sobre outras mulheres. Mas se os homens dominam o cenário dos estudos literários e as mulheres são as minorias, obviamente que vamos ter menos estudos sobre obras produzidas por mulheres, menos escritoras divulgadas, menos escritoras respeitadas, menos escritoras valorizadas. E por que as mulheres em Angola produzem pouco? Porque quando olhamos para o cartaz do analfabetismo, para o cartaz da academia, nós vimos um acadêmico como na academia o rosto de um homem letrado e do analfabetismo é o rosto de uma mulher ou de uma criança. As mulheres em Angola são o rosto do analfabetismo. Por exemplo, agora assistimos e isso deve-se a diversos fatores. Durante muito tempo elas estiveram afastadas da academia e agora, embora assistimos, por exemplo, o maior número de mulheres nas universidades, em Angola, as salas, por exemplo, do primeiro ano estão cheias de jovens mulheres que começam a universidade ou o ensino médio, mas que quando vamos ver no último ano, no ano de graduação, já se contam as mulheres que terminam o ano ou que terminam o curso, e isso deve-se a diversos fatores financeiros, sociais, enfim. E esse afastamento da mulher na academia, obviamente, influencia o nível de produção destas e de contribuição destas para a própria ciência. Então, elas não produzem pouco, não é porque elas não querem produzir mais, mas é porque o mundo trabalha para que elas produzam um pouco dentro da ciência. O espaço, as oportunidades que se dá para os homens e mulheres são diferentes a nível dos estudos, a nível da ciência. Mesmo quando as famílias em Angola têm que optar entre mandar um filho e uma filha para a universidade, quase sempre optam por mandar o filho, porque a mulher pode engravidar, porque a mulher pode arranjar um marido rico, porque há sempre uma solução para as mulheres e há sempre primazia para os homens. E às vezes a solução nunca é a de se investir mais nas mulheres e se dar mais oportunidade às mulheres. Sim, então vamos procurar ser um pouco breve, porque o nosso tempo está mesmo a terminar. Bem, o João falou sobre a novela da Lília da Fonseca, publicada em 41, e o romance publicado em 44. Eu citei o livro de 44 porque referia-me ao romance, e o publicado em 41 é, na verdade, uma novela. Agora, se a minha abordagem é apresentada dentro do feminismo ou do mulherismo,
Eu acho que eu pego um pouco de todas essas correntes, do que todas essas correntes nos dão, porque eu acredito que todas as teorias emancipatórias tenham um quê de positivo, embora, por exemplo, o feminismo seja problemático em muitas facetas ao aplicá-lo para o contexto angolano, para o contexto africano, e o mulherismo seja o mais apropriado para o contexto africano, para o contexto angolano. Mas há, por exemplo, particularidades do feminismo, por exemplo, em relação à aproximação da mulher aos estudos da ciência, ao empoderamento da mulher em relação à sua própria sexualidade, que são relevantes de ser trazido para os estudos literários, e no mulherismo em relação à relação mulher-cultura, mulher-terra, mulher-homem e todas as manifestações amorosas com os ritos africanos também são importantes a serem relevadas nos estudos literários. Então, eu acho que eu tento apegar-me um pouco do que eu acho interessante dessas teorias emancipatórias. Penso que é isso. Bem, bom, sem desprimor a jornalista Paula Simões, que já está com a mão levantada já faz algum tempo, vamos permitir com que o professor Paulo de Carvalho, presidente da Academia Angolana de Letras, intervenha, mas ainda assim fazemos um esforço de ouvir depois a jornalista Paula Simões. Professor Paulo, boa noite. Eu preferia ficar para o fim. Tá É possível? bem. Então, muito obrigado. Vamos então. Doutora Paula Simões, vamos aqui tentar ver o som. Liga o som, Paula. Liga. Liga o som, Paulo. Já liguei. Pois, Em boa primeiro noite. lugar, Peço eu desculpas. gostaria Ficou muito tempo à espera. gostaria muito de agradecer a explanação da Cíntia e as diversas opiniões que foram aqui apresentadas. A dúvida que eu me coloco, e que me coloco desde que me tomei a consciência como mulher, tem muito a ver com um livro de Milam Kundera, Em Sustentável Leveza do Ser, em que há uma personagem, não me lembro agora, uma personagem feminina com um chapéu de coco, assim, uma personagem meio libertária, e que ela fica muito espantada porque o companheiro de vida lhe diz: tu és uma verdadeira mulher. E ela diz: eu sempre fui mulher, eu já nasci mulher, sempre fui mulher, isto não é novidade nenhuma. Portanto, esta questão do ser-se mulher, do ser-se naturalmente mulher, eu acho que é importante nós termos em conta. Eu não sou uma pessoa do determinismo biológico, de forma alguma, mas acho que um ser humano cujo todo o organismo está preparado para receber novos seres e lançar novos seres à vida, é indiscutivelmente um ser humano diferente, não é? Não vou usar o egoísmo dos homens, mas é mesmo diferente. Ser-se mãe, ter-se o organismo preparado para gerar novos seres, para lidar com isso, até às vezes contra o nosso corpo, torna-nos pessoas diferentes. À parte do determinismo biológico, há a componente da sociabilização, ou seja, até que ponto,
a nossa conferencista falou muito nisso, até que ponto aquilo que se chama literatura feminina não é já determinada por um domínio masculino, que nem sequer o vejo como uma coisa errada ou certa. Pronto, as coisas foram-se construindo historicamente assim. Portanto, o sermos mulheres de pleno direito, o sermos mulheres que mais do que a igualdade queremos equidade. Ou seja, nós somos diferentes, mas nós temos os mesmos direitos. Essa é a grande questão. No que diz respeito à literatura, uma coisa que eu receio um bocado é que as mulheres acabem por reproduzir na literatura um domínio masculino de raciocínio. Porque há um domínio masculino de raciocínio. O mundo é dominado por homens. E, portanto, às vezes, quando eu ouço falar em literatura feminina, eu pergunto-me sempre: são mulheres que se estão a pensar e a apresentar como mulheres, ou são mulheres que se estão a apresentar e a procurar ser aceites num mundo onde o domínio é masculino? E para mim essa questão do masculino e feminino não é, como é que eu ia dizer, não tem que ser adverso, beligerante, muito pelo contrário. Acho que quando as Nações Unidas, aqui há alguns anos atrás, lançaram a palavra género, não é? Em vez da palavra emancipação, o que se procurava realmente era essa questão da equidade, mais do que a igualdade. Eu nunca vou ser igual a um homem. Não posso ser. Eu, quando trago dentro de mim 9 meses uma criança, aquilo que eu sinto não é igual àquilo que um homem sente. Portanto, nós não somos iguais. Agora, o não sermos iguais não tem que nos tornar menores. Não tem que nos tornar como é que é dizer, não é depreciativas, mas discriminadas. Não tem que nos tornar discriminadas. Eu lembro-me que durante alguns anos eu trabalhei na Rádio Nacional de Angola, num programa que se chamava Para a Mulher, e com este espírito inovador que eu tenho, eu solicitei que o programa Para a Mulher passasse a chamar-se Companheiros, justamente na altura em que as Nações Unidas colocaram a questão do género, não é? Que não se tratava bem de homens contra mulheres, mas de uma equidade e de uma maneira de existir em que homens e mulheres têm direitos, são diferentes. Eu não quero ser igual a homem nenhum. Doutora Paula, estamos com pouco tempo, peço desculpas, Pronto, tem que ser mais eu breve. vou terminar já. Como eu dizia, a única pergunta que eu tenho para colocar à Cíntia é, com todo o respeito por tudo aquilo que nos disse e que gostei muito de ouvir, é até que ponto as mulheres perpetuam na sua escrita essa dominação masculina que nos foi passada. Ou seja, até que ponto nós não nos assumimos simplesmente como mulheres. E uma última questão tem a ver com a questão da africanidade, não é? Até que ponto nós podemos ainda manter essa separação entre aquilo que são as nossas maneiras de existir, africanas, e aquilo que são as multiculturalidades que se misturam, não é? Nós sabemos, por exemplo, no Lubango, eu tenho a informação de muitas
enfim, de pessoas com poder que assim que a mãe está grávida marcam a barriga e dizem esta, se for filha, vai ser minha. Portanto, esta vivência campocidade, digamos assim, tem que ser analisada e tem que ser percepcionada de uma maneira a evitar que as mulheres sejam ainda mais discriminadas. E pronto, peço desculpa pelo tempo que ocupei, mas é assim, para resumir, há uma componente biológica que, obviamente, torna as mulheres diferentes dos homens. Uma mulher carrega 9 meses dentro de si um ser humano que não sabe quem vai ser. E, na minha opinião, isso torna a mulher mais tolerante, menos egoísta, mais partilhada. Mas isso não dá o direito a um universo masculino de a tornar menos importante e menos participativa. Obrigado pela sua intervenção, Dr. Paulo. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Dr. Paulo, não sei se vai falar agora ou prefere falar no fim. Sim. Estamos Não, a mas no fim das intervenções, é isso mesmo. É agora. Acho que não está mais ninguém inscrito. Sim, mas pois, só que pronto, a Paula demorou tempo a mais e pronto, vou ter que resumir. Bom, é o seguinte, eu, em primeiro lugar, peço desculpa pelo atraso, não tive como, pois fui chamado pela minha entidade patronal e tive que ir para uma sessão parlamentar que não estava programada, prevista, então peço desculpa. Quanto à conferência, pronto, refiro-me apenas à parte que ouvi, a partir do momento em que cheguei. Gostei de ouvir a Cíntia. Eu já tinha ouvido em tempos e pareceu-me ser uma pessoa uma pessoa séria e espero bem que essa seja a opinião dos demais, sobretudo daqueles que assistiram desde o início. Concretamente, bom, em primeiro lugar, eu acho que tem de haver alguma cautela quando nós dizemos, por exemplo, bom, olha, eu olhei para aqui, para isto, e só vejo homens, ou só vejo pessoas altas, ou só vejo pessoas com as características H, Z, biológicas que sejam. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas com características biológicas diferentes não aparecem. Não se fazem ouvir, não se fazem sentir, ou neste caso não se fazem ler. Não estou a dizer que seja assim. Portanto, é preciso ponderar e verificar até que ponto isso, portanto, até que ponto a culpa estará naqueles que se puseram adiante, deram o passo esperado, ou se, portanto, está no sistema, na sociedade, na comunidade, na cultura. Bom, e falo como sociólogo, obviamente, não é? Portanto, como pessoa que é contra qualquer tipo de discriminação, obviamente. Depois vem a questão que já foi mencionada pela Paula Simons e que eu vou só sinalizar. Será que as mulheres se libertam mesmo? Eis a questão. O terceiro aspecto que eu quero sublinhar tem a ver com uma ideia que ocorre também muitas vezes com as mulheres, com grupos minoritários, não é só com as mulheres, e às vezes com a grande massa, quando é oprimida também, que é, ok, nós vamos acabar com uma supremacia, com uma dominação, com um tipo de discriminação, como agindo exatamente da mesma forma, discriminando também ou impondo a nossa supremacia, o que também não está certo, como
como é lógico. Se uma não é correta, a outra também não o será. Portanto, eram estes 3 aspectos que eu queria sinalizar. Genericamente falando, não estou a apresentar pergunta nenhuma, não é? Agora, em relação ao que foi dito, em relação à União dos Escritores Angolanos, bom, então eu chego à conclusão que a Academia Angolana de Letras está melhor que a União dos Escritores Angolanos em relação a este aspecto. Bom, pelo menos nas conversas às quintas-feiras tem havido mulheres, né? Bom, a crítica a crítica foi para o nosso confrade e amigo David Capelenguela, mas eu penso que, portanto, nós aqui ao nível da academia estaremos um bocado melhor e temos membros fundadores do sexo feminino também. E, aliás, posso adiantar, é uma coisa que não pouca gente sabe, mesmo dentro da academia. Eu perguntei ao ministro Boaventura Cardoso, que foi o primeiro presidente da Academia Angolana de Letras, acho que no próprio dia da proclamação, mas temos tão poucas mulheres, o que é que se passa? E ele segredou-me que houve 2 mulheres que foram convidadas e não aceitaram. Portanto, às vezes acontece também isso, né? São elas próprias que não, enfim, calhou serem mulheres. Acredito que algum homem também não tenha aceito, não sei se terá havido algum, não ouvi falar de nenhum caso, mas desses 2 casos, e são 2 pessoas amigas, uma delas até minha familiar 2 vezes, portanto, poderíamos ter estado melhor ainda. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Não sei se ainda vamos a tempo de dar a palavra à Cíntia. Temos 3 minutos para terminar. Sim, tem que. Então, Cíntia, seja mesmo breve, por favor. E assim, brevemente, para falar com a doutora Paula, até que ponto as mulheres, se o pensamento das mulheres na literatura não está sob domínio de um raciocínio masculino, eu acredito que não. E em relação às especificidades da mulher, sim, mulheres e homens são obviamente diferentes e, como bem disse, essas diferenças não inferiorizam a mulher em relação aos homens. E a necessidade de se falar de uma literatura produzida por mulheres não é porque essa literatura é uma literatura menor ou uma literatura com menos qualidade, mas é como falar, por exemplo, das minorias, é como falar dos grupos discriminados, dos grupos que precisam de atenção, dos grupos que precisam de ser mais considerados, mais levados em conta. Porque quando olhamos para os estudos literários, as mulheres são as menos estudadas, então os problemas precisam de nome. E esse nome, literatura produzida por mulheres, é exatamente para dizer que existem mulheres a trabalhar no que diz respeito à literatura e que precisam ser estudadas, precisam ser promovidas, precisam ser valorizadas. Não é que seja um grupo inferior, mas é um grupo a também ser considerado em conta, a também ser chamado à discussão, a também ser chamado à mesa de conversa. E a temática, por exemplo, que se encontra em grande parte da produção das mulheres é quase sempre versada à própria natureza feminina, é quase sempre versada às problemáticas que afetam a mulher, a como ela é vista socialmente, a como, por exemplo, a mulher e o musismo. Há uma diferença no retrato que os homens fazem da mulher e no retrato que as mulheres fazem delas mesmas. E essa produção literária das mulheres coloca-nos mais próximo da realidade feminina, porque o que os homens escrevem é quase sempre na perspectiva de um corpo sem falência, é um corpo perfeito, os tais seios mabocres ou os seios laranja do Loge. Vamos encontrar essas referências e depois temos uma Paula Tavares que nos fala do Efico, que nos fala da mulher gazela,
da mulher como um corpo maternal, como um corpo com falências, como um corpo que sangra e tem medo e tem frio, não como esse corpo bonito e que até às vezes nem é humanizado. A mulher humaniza-se e às vezes analisa a sociedade através do seu ser, do seu próprio eu. Afinal, as mulheres fazem a sociedade, na verdade. E se homens e mulheres têm necessidades diferentes, têm. Por exemplo, um sistema de saúde deficiente afeta de forma diferente aos homens e às mulheres. Uma mulher que não tem um acompanhamento ginecológico, como é o caso da maior parte das angolanas, tem filhos doentes, e se essa mulher tem filhos doentes, nós temos uma sociedade doente. Então é necessário que se fale desses problemas que afetam a mulher, que se dê nome a isso e que generalizar, falar só de uma literatura, implica quase sempre falar de homens, do que os homens estão a produzir e quase nunca do que as mulheres estão a produzir. Então precisamos desta especificidade para que as mulheres sejam chamadas à discussão também. E agora a pergunta do Dr. Paulo, será que as mulheres se libertam? Sim, as mulheres libertam-se totalmente, libertam-se através do seu discurso, libertam-se através da sua própria voz, porque é diferente ser explicada pelo outro e eu explicar-me a mim mesma, explicar o que eu sinto, explicar o que eu gostaria que acontecesse, explicar o que me incomoda. E é esse diferencial que existe em relação ao feminino quando é escrito por homens e quando é escrito por mulheres. É como na voz de quem observa e na voz de quem vive. Então, sim, as mulheres, através da escrita, quebraram muitos paradigmas, quebraram muitos padrões e trouxeram muitas reflexões que foram importantes para que olhássemos para o género de uma forma totalmente diferente, mais real e menos fantasiosa, da mulher como um ser infalível. Discriminando ou impondo. Eu acho que trabalhando juntos não há forma de reverter essa situação, não estamos numa dianteira de mulheres contra os homens, estamos numa dianteira dos homens reconhecerem que há mais dificuldade para as mulheres e há mais benefício para os homens e ajudarem a trabalhar para podermos contornar essa realidade e conseguirmos desenvolver a tão famosa equidade, porque se colocarmos as mulheres contra os homens, obviamente que elas vão sair a perder, e se forem os homens contra as mulheres, eles também vão sair a perder, e que só ganham quando os dois trabalham juntos. Temos sociedades mais justas, temos sociedades mais saudáveis e mais igualitárias. Penso que fará essas anotações. Ora, Cíntia, muito obrigado. Aqui mesmo na parte final vamos passar assim uma leitura muito breve das mensagens que entraram. Ana de Almeida, obrigada pela descrição do desenvolvimento da literatura da mulher angolana, da mulher Angola. A questão que coloco, essa questão já não tem como ser respondida, é como com o aumento da nova produção literária ainda são consideradas como classe menor, a questão que ela coloca. O professor acadêmico Antônio Quino pede desculpas porque quando saudou, na altura não saudou a acadêmica Inocência Mata, justamente hoje que a mulher entra no centro da conversa. Peço as minhas sinceras desculpas por isso. Saudações, professora Inocência Mata. O Equessa Correia, acho que é uma senhora, sou mulher, sou aspirante à literatura. João Fernando André, sempre a provocar, no bom sentido literário, mulherismo africana, não mulherismo, como diz. E depois temos a Messias Azevedo, saudações acadêmicas, parabéns Cíntia pela apresentação e coragem na escolha desta temática. Hoje já é elevado o número de mulheres formadas em Angola. Falta o quê para termos mais mulheres a escrever? Uma questão.
Tomás Lima Coelho, muito interessante e competente a intervenção da Cíntia. Há pesquisas a fazer, nomeadamente as integrantes do movimento Vamos Descobrir Angola. E depois as intervenções sucederam-se que talvez seguissem outro rumo se o debate fosse sobre escritoras angolanas, sem mais adjetivos. Mas gostei de ouvir, está-se no bom caminho. Saudações a todos. E ainda acrescenta, para os amantes de estatística, diria que, grosso modo, as mulheres angolanas com obras publicadas são cerca de 1/3 em relação aos homens. Antônio Quino acrescenta, bom, temos mais mensagens, mas não vamos ter tempo de ler todas. Minhas senhoras e meus senhores, caros acadêmicos, foi de facto uma conferência bastante concorrida. Começamos com 29 e terminamos a 35 participações. Acho que a Cíntia está de parabéns. De minha parte, caro professor acadêmico, presidente da Academia Angolana de Letras, professor Paulo de Carvalho, muito obrigado por estes minutos, estas duas conferências de fama. E quero muito profundamente agradecer este convite e, como em iguais circunstâncias da vez passada, oxalá que eu tenha conseguido corresponder às expectativas da Academia Angolana de Letras, as expectativas da Cíntia, que está-se a despedir. Cíntia, aguarda um bocado, o professor Paulo de Carvalho vai falar. Não, na verdade, eu Boa noite queria a todos. agradecer a presença e participação de todos, foi muito gratificante, um momento de muita aprendizagem para mim. Nunca tive um público tão bem informado, que a professora Inocência Mata assistir-me é muito, muito emocionante, e foi uma oportunidade muito boa para mim. E eu espero ter aproveitado muito bem. E, mais uma vez, a Academia Angolana de Letras, muito obrigada pela oportunidade. Sim, isso chama-se teste de germinação, para saber se germina ou não. Caro professor Paulo de Carvalho, sem mais delongas, muito obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, nós queremos agradecer a presença de cada uma e cada um de vós em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Desta vez eu não estive presente, mas soube que houve aqui uma invasão. É a segunda vez que isso ocorre, nunca na dimensão como agora, mas da primeira vez só aconteceu comigo. Alguém entrou, atirou-me abaixo. Eu acho que a intenção era atirar abaixo o anfitrião e a própria reunião, mas felizmente não conseguiu. Pronto, eu depois reapareci e as pessoas não deram conta. Agora foi diferente. Ouvi dizer que, bom, já que vão falar de mulheres, então aqui estamos nós homens, né? Ouvi dizer. Bom, mas se fosse ao contrário, se calhar também gostaria de ter estado presente, não é? Mas pronto, mas como foi assim, pronto, eu espero que não se repita. E vou então anunciar, sem mais delongas, as conferências para o próximo mês de setembro. Nós, no mês de setembro, vamos saudar o 101º aniversário de Agostinho Neto, aniversário natalício, aniversário do nascimento, acho que é assim que se diz. Vamos ter duas conferências, concretamente sobre Neto, e duas outras um pouco mais amplas sobre a África. Primeiro com o Dr. Manuel Moanza, vai falar sobre investigação sobre a poesia e a prosa de Agostinho Neto. Depois teremos um confrade brasileiro que nos vai falar sobre Agostinho Neto e o Brasil, Tom Farias. Segue-se um outro colega também brasileiro, Fernando Sá Moreira, falar-nos sobre Anton Wilhelm Amo, um filósofo africano na diáspora. E finalmente o professor José Salles, da Universidade Aberta de Lisboa, vai nos falar sobre o Egito faraónico e a África Negra. As duas primeiras moderadas pela confreira Inocência Mata e as duas seguintes moderadas pelo Dr. Dagoberto Fonseca. Muito obrigado
a cada uma e a cada um dos presentes. Até à próxima conversa da Academia, à quinta-feira. Muito obrigado.